Ela ajudava sua vizinha idosa todos os dias. A companhia no café da tarde era um costume. Um dia, a porta foi aberta por alguém diferente. O milionário que a tinha demitido semanas antes. Cara a cara, os dois. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Selma Almeida guardou o crachá no bolso da calça antes mesmo de sair do prédio, como se escondê-lo de si mesma adiasse por mais um instante a verdade. Ninguém a acompanhou até a porta, e ninguém precisou. O comunicado veio de uma mulher do setor de pessoal que evitou seus olhos e falou baixo, quase se desculpando por algo que não decidira, e Selma entendeu tudo antes que a frase terminasse. Apenas assentiu, agradeceu, dobrou o papel em 4 partes iguais e o guardou na bolsa junto do vale, que agora não serviria para nada. Do lado de fora, a manhã de Cataguases seguia morna e indiferente, com cheiro de terra molhada subindo do canteiro da praça, e ela respirou fundo, não para chorar, mas para não chorar. Aos 29 anos, já tinha aprendido que lágrima em lugar errado vira fraqueza aos olhos de quem não merece ver. Então segurou tudo, endireitou as costas e caminhou até o ponto como quem ainda tinha para onde ir com pressa. No ônibus, encostou a testa no vidro e deixou a cidade passar. Contas na cabeça, sempre as contas. O aluguel vencia dali a 12 dias e a geladeira em casa guardava pouco mais que ovos, um resto de queijo e a metade de um mamão. Ela fazia esse inventário mental com uma frieza que às vezes a assustava, porque parecia estar calculando a vida de outra pessoa, mas era a dela e sempre tinha sido só dela. Não havia irmãos. Os pais moravam longe fazia tempo e o que sobrava de família cabia numa ligação de domingo, quando o sinal do celular colaborava. Foi por isso, talvez, que a casa da dona Iracema tinha se tornado o único lugar do mundo onde ela chegava sem bater, sabendo que seria esperada. Desceu 2 quadras antes do necessário só para andar e chegar em casa com o rosto lavado por dentro. A rua era estreita e calma, dessas de interior em que os muros são baixos e as pessoas ainda sabem o nome do cachorro do vizinho. Sua casa alugada ficava colada à da dona Iracema, separadas apenas por uma cerca viva que a velha senhora aparava com uma tesoura enorme e a paciência de quem tem o dia inteiro. E lá estava ela, como quase sempre àquela hora, na cadeira de balanço da varanda, óculos na ponta do nariz, um pano de prato no colo, olhando a rua como quem espera alguém que nunca avisou que vinha. Ao ver Selma, ergueu a mão num aceno largo e o rosto se abriu num sorriso que enrugava tudo em volta dos olhos. Selma, minha filha, chegou cedo hoje. Vem tomar um café que eu acabei de passar. Passei forte, do jeito que você gosta. Selma parou junto ao portãozinho de madeira. Pensou em inventar cansaço e ir deitar, mas a verdade é que não queria ficar sozinha, e a dona Iracema oferecia exatamente aquilo de que ela mais precisava: uma cadeira de assento gasto, uma xícara cheia e uma companhia que não fazia perguntas difíceis. A senhora não cansa de me sustentar de café, dona Iracema? Cansar? Filha, café dividido rende mais que café tomado sozinho. Todo mundo sabe, menos você, que teima. Entra logo antes que esfrie. A cozinha era pequena e cheirava a fubá. Um armário de fórmica desbotada, um fogão de 4 bocas com o esmalte lascado no canto e na parede um relógio de pêndulo que atrasava 5 minutos por dia e que ela jurava consertar desde que o marido morrera, 8 anos antes, sem nunca mexer nele de verdade, porque mexer seria admitir que o tempo passava mesmo sem o Osvaldo para acertá-lo. Selma sentou-se à mesa forrada de plástico florido, enquanto a senhora despejava o café na garrafa térmica e punha diante dela um pratinho com 2 pães de queijo ainda mornos. Come, você anda magra demais para o meu gosto. Selma partiu um ao meio e o vapor subiu, e ela pensou com uma pontada no peito que fazia diferença ter alguém no mundo que reparava se ela estava magra. Comeu devagar.
Do outro lado da mesa, a dona Iracema falava de coisas miúdas, do gato que aparecia no muro, da chuva que ameaçava e não vinha, e Selma respondia com meias palavras, deixando a conversa passar por cima dela como uma brisa boa. Foi então que a velha senhora parou, ficou olhando para ela aquele tanto de quem enxerga por baixo da pele e disse sem alarde: "Aconteceu alguma coisa, minha filha?" Selma levantou os olhos, surpresa por achar que disfarçava bem. "Não, dona Iracema, só cansaço." A senhora não insistiu. Apenas assentiu, mexeu o café com a colherzinha e mudou de assunto. E naquele gesto de não perguntar mais, Selma sentiu um respeito tão grande que quase transbordou. Porque dona Iracema era assim, enxergava tudo e não invadia nada. As duas tinham construído, sem nunca combinar, um jeito de se cuidar que dependia justamente do que não se dizia. Uma reparava quando a outra estava triste e apenas ficava mais perto, enchia mais a xícara, arranjava motivo para prolongar a visita. Tinha começado quase um ano antes, quando Selma acabara de se mudar e não conhecia ninguém. A dona Iracema espiara a menina descarregar caixas sozinha de um carro fretado e no dia seguinte apareceu no portão com um prato coberto por um guardanapo. "Fiz virado de couve demais e comida guardada azeda o coração da gente", disse, empurrando o prato pela grade e voltando para a cadeira antes que Selma pudesse recusar. Foi assim que a menina aprendeu que gentileza mineira não se discute, se aceita. Uma semana depois, retribuiu com um cacho de banana e meia dúzia de laranjas da feira, e nunca mais nenhuma das duas soube dizer ao certo qual tinha começado a cuidar da outra primeiro. O que Selma não sabia, e o que a dona Iracema evitava contar em detalhes por aquele orgulho manso de mãe que não quer parecer que se gaba, é que a casinha modesta, onde tomavam café, tinha sido comprada por um filho que ganhava, num único mês, mais do que a rua inteira somada num ano. Iracema Estrada criara o Everton praticamente sozinha depois de enviuvar cedo, lavando roupa para fora e vendendo bolo na porta da escola, apertando cada centavo até ele reclamar. E o menino vingara. Estudou, formou-se, montou empresa, comprou outra, virou um nome que aparecia em revista de negócios que ela nem sabia ler direito. Iracema tinha orgulho dele, um orgulho que subia à garganta toda vez que contava, mas nunca deixava virar exibição. Recusara o apartamento de luxo na capital, recusara a viagem para longe, recusara a moça que ele quis contratar para lhe fazer companhia. "Companhia se arranja na esquina, filho", dissera. "O que eu queria mesmo não se compra." E o que ela queria não se comprava porque era o tempo dele, a presença dele, um domingo inteiro sem que o celular tocasse e o chamasse de volta. Ele ligava, isso ela não negava. Ligava às quintas, quase sempre no fim do dia, e a conversa durava o tanto que durava até alguém aparecer do outro lado avisando de um compromisso. Mandava dinheiro que ela não gastava, presentes que ela guardava na caixa sem abrir, recados por terceiros quando ele mesmo não podia. Iracema recebia tudo com a mesma paciência com que aparava a cerca viva, entendendo que o filho a amava do único jeito que aprendera a amar, provendo, resolvendo, comprando soluções para problemas que dinheiro nenhum ia alcançar. Não guardava mágoa. Guardava saudade, que é uma mágoa mais educada. Longe dali, na capital, o Everton daquela saudade vivia um mundo que não tinha nada a ver com o café coado e o relógio atrasado. Passava os dias numa sala de vidro no alto de um prédio espelhado, cercado de números que subiam e desciam, e tratava as pessoas em volta como tratava esses números, úteis enquanto rendiam. Naquela mesma semana, sem saber, assinara embaixo de uma lista de cortes que a diretoria lhe empurrara sobre a mesa. Uma folha com nomes que para ele eram apenas custos a menos. Não leu um só daqueles nomes. Não teria reconhecido nenhum se lesse. Para o Everton, funcionário era função, não pessoa. Enquanto a coluna da direita fechava no azul,
O resto era detalhe, e detalhe não tira o sono de quem aprendeu a dormir contando o resultado. Naquela manhã mesmo, uma moça do apoio parara na porta da sala de vidro para pedir uns dias. O pai internado, a voz tremendo no fim da frase, e ele mal levantara os olhos da tela antes de mandar que ela resolvesse aquilo com o setor de pessoal. Não perguntou o nome dela, não perguntou nada. Se alguém lhe dissesse que uma pessoa tem em casa uma mãe doente, um filho pequeno, uma prestação atrasada, ele responderia, sem grosseria e sem calor, que a empresa não era uma extensão da casa de ninguém. Vivia certo de que sentimento e negócio não se misturam, e cobrava esse princípio de si com o mesmo rigor com que cobrava dos outros, tanto que fazia meses não jantava sem uma pasta aberta ao lado do prato. Assinou a lista, devolveu-a e passou para o assunto seguinte, e um dos nomes riscados naquela folha era o de uma mulher que naquele exato momento tomava café com a mãe dele, do outro lado do estado, sem que um soubesse da existência do outro. Naquela tarde, depois que Selma foi embora agradecendo o café com um beijo no rosto enrugado, a dona Iracema ficou sozinha na varanda outra vez, balançando devagar o pano de prato de volta ao colo. Reparou na moça se afastando pela rua, nos ombros que tentavam ficar retos e teimavam em cair, e pensou que aquela menina carregava um peso novo hoje, embora tivesse jurado que era só cansaço. Iracema conhecia bem a diferença entre cansaço e desgosto, mas não ia perguntar. Ia esperar, porque esperar era a única coisa que a vida lhe ensinara a fazer com maestria. Esperou o marido que não voltou, esperava o filho que não vinha, e agora, sem saber por quê, esperava que aquela menina de olhos tristes tivesse, em algum lugar, alguém que reparasse nela como ela reparava. Selma, do lado de lá da cerca viva, entrou em casa, acendeu a luz da cozinha e ficou parada diante da geladeira quase vazia, sem abri-la. Tirou da bolsa o papel dobrado em 4 e o alisou sobre a mesa com a palma da mão, lendo de novo as palavras que já sabia de cor, procurando nelas uma brecha que não existia. Amanhã começaria a procurar trabalho, atualizaria o currículo, bateria em portas. Hoje não tinha forças para nada disso. Hoje só tinha o gosto do pão de queijo ainda na boca, e a certeza estranha e reconfortante de que se desabasse agora, havia uma velha senhora do outro lado do muro que ia notar a luz apagada mais cedo do que o costume, e no dia seguinte apareceria no portão com um prato coberto por um guardanapo. Não era muito, mas, para quem não tinha mais ninguém, era quase tudo. Ela não podia imaginar que aquele fio invisível de amizade, tecido em xícaras de café e pães partidos ao meio, estava prestes a puxá-la para dentro de uma história muito maior do que a sua. Nem que o dono da caneta que riscara seu nome carregava o mesmo sobrenome da única pessoa que, naquela cidade, ainda a olhava nos olhos. Os dias seguintes escorreram com a lentidão pastosa de quem procura emprego e não encontra. Selma acordava cedo por hábito, mesmo sem ter para onde ir. Atualizava o currículo pela enésima vez, mandava mensagens que não recebiam resposta e batia em portas que se fechavam com um "vamos avaliar", que ela já sabia traduzir. A cada tarde, porém, o dia se endireitava um pouco quando ela atravessava a rua e a cerca viva, prato na mão, para o café com a dona Iracema. Levava um pão comprado na padaria da esquina, às vezes uma manga madura, às vezes só a própria companhia, e a velha senhora recebia tudo com o mesmo contentamento, como se cada visita fosse a primeira. Selma não contou da demissão. A dona Iracema não perguntou, mas passou a servir o café mais reforçado, a mandar sempre um tiquinho de comida para a menina levar embora, a inventar que tinha feito demais e que sobraria, e Selma aceitava fingindo que era favor a ela quem recebia, quando as duas sabiam que era o contrário. Foi assim, no vai-vem desses cuidados disfarçados, que uma semana virou 2,
e nada indicava que aquela rotina mansa fosse se romper. Até a manhã, em que a dona Iracema se levantou depressa demais da cadeira, sentiu o chão girar e teve de se segurar no batente para não cair. Não foi nada grave, ela mesma diria depois, apenas uma tontura, a pressão que despencou, o susto de quem vive só e por um instante se vê no chão sem ninguém para levantar. Mas uma vizinha do outro lado, a dona Marlene, viu pela janela e correu. E no aperto do momento fez o que a dona Iracema nunca teria pedido. Pegou a agenda de capa gasta que ficava ao lado do telefone, procurou o número do filho e ligou. Do outro lado da linha, na sala de vidro no alto do prédio espelhado, Everton Estrada atendeu, contrariado a um número que não conhecia, e ouviu a voz aflita de uma desconhecida dizer que a mãe dele tinha passado mal. Alguma coisa nele, uma coisa antiga e enterrada sob anos de planilhas, se contraiu. Cancelou 3 reuniões, entrou no carro e dirigiu as horas de estrada que separavam a capital de Cataguases com uma pressa que não sabia mais sentir. E durante o caminho inteiro repetiu para si mesmo que era só precaução, que a mãe era forte, que aquilo não significava nada, sem conseguir acreditar em nenhuma das 3 coisas. Chegou no fim da tarde. A casa da infância, que ele mesmo trocara por aquela outra mais nova e segura, guardava ainda o mesmo cheiro, o mesmo relógio atrasado, a mesma mãe que agora estava sentada na poltrona da sala com um pano úmido na testa, mais envergonhada do incômodo que ela causara do que assustada com o que sentira. Ele se ajoelhou diante dela. Apertou-lhe as mãos, perguntou se estava tonta, se tinha comido, se tomara o remédio da pressão, uma enxurrada de perguntas práticas com que tentava esconder o quanto o coração batia. A dona Iracema olhou para aquele homem de terno amassado da viagem, o filho que ela quase não via, e sorriu com uma ternura molhada. "Você veio", disse apenas. E naquelas 2 palavras havia tanto que Everton precisou desviar os olhos. "Claro que vim, mãe. A senhora me assustou." Ele quis chamar médico, quis internar, quis resolver com dinheiro o que dinheiro resolvia, mas a dona Iracema recusou tudo com a teimosia de sempre. Já tinha passado, dizia. Fora um susto bobo. O que ela precisava era descansar, e o que ela queria, embora não dissesse, era que ele ficasse ali um pouco. Nem que fosse só aquela noite, na casa que o silêncio dela habitava sozinho havia tempo demais. Everton concordou em passar a noite, mais para se convencer de que estava tudo bem do que por perceber o que a mãe realmente pedia. Sentou-se no sofá, afrouxou a gravata e pela primeira vez em meses reparou nos detalhes de uma casa em vez de nos números de uma tela. A foto do pai na estante, o crochê no encosto da poltrona, o pratinho vazio na mesa com farelos de pão que alguém tinha comido ali havia pouco. Não fez a pergunta que aquilo pedia. Nem imaginou que a resposta estava prestes a bater na porta. Do lado de lá da cerca viva, Selma reparou no carro caro e estranho parado em frente à casa da dona Iracema e sentiu o coração apertar antes de saber por quê. Àquela hora, ela costumava atravessar para o café da tarde e a presença de um carro que não pertencia à rua a deixou em dúvida entre voltar para casa e não incomodar ou seguir o costume e ver se a amiga estava bem, porque fazia 2 dias que a dona Iracema não aparecia na varanda e a preocupação foi mais forte que a prudência. Pegou o pão que comprara para as 2, atravessou, empurrou o portãozinho de madeira que rangia e bateu de leve na porta, como fazia todos os dias, esperando ouvir do outro lado o "Entra, minha filha", de sempre. A porta se abriu. Mas não foi a dona Iracema quem apareceu no vão. Foi um homem alto, de camisa branca, com a gola aberta, o rosto cansado da estrada e os olhos escuros de quem passou a vida mandando e sendo obedecido. Selma o reconheceu no mesmo instante em que ele não a reconheceu. E a diferença entre esses 2 instantes continha toda a distância que havia entre os mundos deles. Ela sabia exatamente quem era aquele homem. Já o vira atravessar o saguão da empresa sem cumprimentar ninguém,
subir no elevador reservado, passar pelas mesas como se as pessoas sentadas nelas fossem parte do mobiliário. Era o dono. Era o nome no alto do organograma, a assinatura no fim dos comunicados, o rosto que ela associava, sem nunca ter falado com ele, ao dia em que dobrara um papel em 4 e o guardara na bolsa. E ele estava ali, na porta da dona Iracema, olhando-a com a educação impaciente de quem não faz ideia de quem tem pela frente. "Pois não?" disse Everton. A palavra ficou suspensa no ar entre os dois. Selma sentiu o sangue subir ao rosto e o pão pesar nas mãos como se fosse de pedra. Por um segundo pensou em dar meia volta, dizer que se enganara de casa, sumir dali antes que aquele homem percebesse o vínculo impossível que os enredava. Mas as pernas não obedeceram, e a boca, quando se abriu, saiu com uma firmeza que ela não sabia que ainda tinha guardada. "Eu vim ver a dona Iracema, sou vizinha dela. Ela está bem?" Everton franziu a testa, medindo a moça de calça simples e prato na mão, e algo no jeito como ela o encarava, sem baixar os olhos, o incomodou de um modo que ele não soube nomear. Estava acostumado a que as pessoas desviassem o olhar diante dele. Aquela não desviou. "Minha mãe passou mal, mas já está melhor", respondeu seco. "Está descansando. Obrigado pela preocupação." Ele fez menção de fechar a porta, no gesto automático de quem encerra um assunto, mas de dentro veio a voz da dona Iracema, ainda fraca, porém inconfundível. "Everton, quem é?" E então, reconhecendo o rangido do portão e o horário, "É a Selma? Filho, deixa ela entrar, pelo amor de Deus. Selma, é você, minha filha?" O nome atravessou Everton como uma corrente de ar frio. Selma. Ele conhecia aquele nome, não da vida, não de rosto, mas de papel. Tinha visto aquele nome havia pouco mais de 2 semanas, riscado numa lista que assinara sem ler, e por um instante os 2 mundos que ele mantinha cuidadosamente separados, o dos números e o dos afetos, se tocaram na soleira daquela porta, e ele não soube o que fazer com isso. Olhou para a moça de novo, agora com outra atenção, e pela primeira vez em muito tempo teve a sensação incômoda de estar diante de uma pessoa inteira, com uma vida que ele desconhecia e da qual, sem querer, já fizera parte. "A senhora a conhece?" perguntou, mais para a mãe do que para Selma, ainda sem se mover da porta. "Se conheço?" A dona Iracema quase riu, apesar da fraqueza. "Essa menina é a única alma nesta rua que se importa se eu como ou não. Entra, Selma. Não liga pro meu filho, ele é assim mesmo, não sabe receber ninguém." Selma não se mexeu de imediato. Encarou Everton mais um segundo, e naquele segundo cabia uma pergunta que nenhum dos dois faria em voz alta. Se ele sabia, ele não sabia. Ela viu que ele não sabia. Viu no rosto dele a confusão de quem tenta encaixar uma peça que não pertence ao lugar, e decidiu ali mesmo que não seria ela a explicar. Não daria a ele o gosto de vê-la pequena, de reduzir o encontro àquilo. Ergueu o queixo, passou por ele com o prato firme nas mãos e entrou na casa da amiga como entrava todos os dias, com a diferença de que agora o dono da empresa que a demitira estava ali, de pé no meio da sala, olhando-a servir café para a própria mãe com uma intimidade que ele, que pagava por aquela casa, jamais tivera. E enquanto a dona Iracema se enchia de vida só de vê-la, contando ao filho, orgulhosa, como a Selma era prestativa, como fazia companhia, como levava pão e fruta, Everton permanecia calado, medindo a distância enorme entre o que ele dava à mãe e o que aquela desconhecida lhe dava. Selma serviu o café sem olhar para ele, ajeitou a almofada nas costas da dona Iracema, perguntou se tinha tomado o remédio e a que horas, e conduziu tudo com a naturalidade de quem conhecia aquela casa melhor do que o próprio filho. Everton acompanhava cada gesto de longe, encostado na estante, sentindo-se estranhamente sobrando na sala que ele pagava. Quando a mãe pediu que ele buscasse um copo d'água na cozinha, ele foi e voltou sem saber em qual armário ficavam os copos, precisando perguntar.
Selma respondeu antes que a dona Iracema respondesse. Segundo armário, prateleira de baixo. Ela disse sem ironia, sem provocação, apenas com um fato. Mas o fato doeu, porque escancarava a verdade. Aquela mulher sabia onde ficavam os copos da casa da mãe dele, e ele não. Everton apertou o copo com mais força do que precisava. Você vem sempre aqui? Perguntou, e a pergunta saiu mais dura do que ele pretendia, com aquele tom de quem interroga um empregado. Todo dia, respondeu Selma, encarando-o de volta. Faz quase 1 ano. Faz. E onde estava eu esse ano todo, não é? A dona Iracema completou sem maldade, só com a franqueza dos velhos, e o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer acusação. Everton não respondeu. Bebeu o próprio orgulho junto com a impaciência e desviou o assunto para a pressão da mãe, para os remédios, para o médico que insistia em chamar no dia seguinte. Mas alguma coisa tinha se instalado ali, um desconforto que ele levaria consigo. A suspeita incômoda de que aquela vizinha de olhar firme sabia dele algo que ele não sabia dela. Quando a noite caiu, e a dona Iracema, já mais forte, insistiu para que Selma ficasse para um prato de sopa, a moça recusou com delicadeza, disse que voltaria cedo no dia seguinte e se despediu da amiga com um beijo, ignorando Everton, com uma cortesia gelada que ele, acostumado a ser o centro de toda a sala, sentiu como uma pequena bofetada. Ficou à janela vendo-a atravessar a rua até a casa vizinha, a casa colada à da mãe, e só então caiu a ficha de que aquela mulher não era uma visita qualquer que aparecera por acaso. Era gente da vida da mãe dele, era vizinha de muro, e ele, que se orgulhava de saber tudo o que acontecia em seus domínios, não sabia sequer o nome completo de quem morava a 3 metros da mulher que lhe dera a vida. Enquanto Everton apagava a luz da sala daquela casa, que de repente lhe parecia estranha, começando a entender, sem palavras ainda, que havia coisas que ele nunca soubera comprar, no bolso da bolsa de Selma, dobrado em 4 partes iguais, dormia o papel que ligava aqueles 3 destinos, de um jeito que nem ela ainda imaginava até onde iria. Everton acordou cedo na cama estreita do antigo quarto de solteiro, com o corpo dolorido de uma noite mal dormida e a cabeça cheia de uma inquietação que ele não conseguia dissolver em café. Tinha decidido, contra todo o instinto que o mandava voltar para a capital e retomar a agenda, ficar o fim de semana. Dizia a si mesmo que era pela pressão da mãe, pelo médico que passaria mais tarde, por responsabilidade. Mas havia também, no fundo, uma curiosidade que ele não admitia. Queria entender aquela mulher que sabia onde ficavam os copos da casa da mãe dele. O médico veio, examinou a dona Iracema, confirmou que fora só uma queda de pressão e recomendou alimentação regrada, menos sal, mais descanso, e a velha senhora ouviu tudo com paciência de quem já sabia e não pretendia mudar grande coisa. Enquanto isso, pontualmente às 9, o portãozinho de madeira rangeu, e Selma entrou com um saco de pães e mamão cortado, cumprimentando a amiga com um beijo, e Everton com um aceno de cabeça tão breve que mal se poderia chamar de cortesia. Ela se moveu pela casa com a mesma desenvoltura da véspera, e Everton percebeu que Selma não representava para agradá-lo nem se encolhia diante dele. Simplesmente cuidava da dona Iracema como quem faz o que sempre fez. E a indiferença dela com ele era o que mais o incomodava, porque não era rudeza, era desinteresse. Everton estava acostumado a provocar reações, medo, bajulação, cálculo, e aquela mulher não lhe oferecia nenhuma delas. Sentou-se à mesa da cozinha, fingindo mexer no celular, mas na verdade observando. E foi quando a dona Iracema, alheia à tensão que pairava, soltou sem pensar a informação que mudaria o rumo daquela manhã. Come mais um pão, Selma. Você anda comendo pouco. Não é hora de economizar comida, não, filha. Comida é a última coisa em que a gente aperta. E virando-se para o filho, com aquela franqueza dos velhos que não medem o efeito das palavras, a menina perdeu o emprego, Everton. Faz umas semanas.
Não me contou, mas eu sei. Mãe sabe essas coisas. Trabalhava numa firma grande, dessas de escritório, e mandaram embora do nada. Selma parou com a faca no ar. O sangue subiu-lhe ao rosto, não pela demissão em si, mas por vê-la exposta ali, na frente justamente daquele homem. Lançou a dona Iracema um olhar que era ao mesmo tempo censura e súplica, mas a velha senhora já tinha voltado a mastigar seu pão, satisfeita de ter empurrado mais comida para a menina. Everton, porém, ergueu os olhos devagar. Uma firma grande, de escritório. Mandado embora fazia umas semanas. As peças começaram a se encaixar com uma nitidez que lhe embrulhou o estômago. Em que empresa a senhora trabalhava? Perguntou ele, e a voz saiu controlada demais, com a calma perigosa de quem já teme a resposta. Selma o encarou. Por um instante, os dois se mediram através da mesa e ela entendeu que negar seria inútil, que ele já sabia, ou quase, e que fugir só a diminuiria. Então disse o nome da empresa dele. Disse com a cabeça erguida, sem tremer, e viu a certeza pousar no rosto de Everton como uma sombra. Ele conhecia aquele nome melhor que qualquer pessoa no mundo. Era o nome que ele mesmo escolhera, que estava gravado na fachada do prédio espelhado, na assinatura dos comunicados, na lista que ele rubricara sem ler 2 semanas e meia antes. E a mulher que estava agora servindo café para a mãe dele, a mulher que a dona Iracema chamava de a única alma que se importava, era um dos nomes que ele riscara sem sequer virar a página. O silêncio que se instalou na cozinha foi pesado. A dona Iracema, sem entender o que se passava entre os dois, olhava de um para o outro com a xícara na mão. Everton abriu a boca e a fechou. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer. Não era culpa exatamente o que sentia, porque culpa exigiria que ele se reconhecesse responsável, e ele passara a vida terceirizando decisões desse tipo à diretoria, aos números, ao mercado. Era um desconforto mais fundo, o de perceber em carne e osso, sentada a 1 metro dele, uma consequência que sempre existira apenas como custo numa planilha. Levantou-se, precisou de ar, andou até a janela. Selma, do outro lado, recolheu-se num silêncio digno, decidida a não dar a ele o espetáculo do próprio constrangimento. Foi só mais tarde, quando a dona Iracema cochilava na poltrona e Selma se preparava para ir embora, que Everton a alcançou na varanda. Tinha ensaiado uma abordagem, o tipo de abordagem que sempre funcionava com ele. A solução limpa e rápida que resolvia problemas com dinheiro e encerrava assuntos. Selma! Foi a primeira vez que ele disse o nome dela, e o nome soou desajeitado na boca dele. A respeito do que a minha mãe contou, eu não sabia, não decido esses cortes pessoalmente. Existe uma estrutura, uma diretoria, mas o nome no fim é meu. Eu sei disso. Fez uma pausa procurando a saída. Eu posso resolver uma recolocação, um valor de compensação, o que for justo. Me diga um número. Selma olhou para ele por um longo momento, e no rosto dela não havia raiva, o que de certo modo era pior. Havia uma espécie de tristeza cansada, a de quem já viu esse tipo de homem antes e sabe como ele enxerga o mundo. O senhor acha que é isso que está em jogo aqui? Um número. Estou tentando corrigir uma injustiça, respondeu ele. E havia sinceridade no que dizia, ainda que fosse uma sinceridade tosca de quem só conhecia uma língua. O senhor não está tentando corrigir nada, disse Selma, baixo, sem elevar a voz, o que tornou as palavras ainda mais afiadas. O senhor está tentando comprar o próprio alívio. É diferente. Se me oferecesse o emprego de volta hoje, eu não aceitaria, porque eu não quero trabalhar para alguém que assina o meu nome numa lista sem nunca ter olhado para minha cara. E com todo respeito, não é por mim que o senhor devia estar preocupado. É por essa mulher que dorme ali dentro e passa os dias esperando o senhor aparecer. Essa é a conta que o senhor está atrasado, não a minha.
Ela desceu os degraus da varanda, atravessou a rua e entrou em casa sem olhar para trás, deixando Everton parado ali, com a oferta na garganta e uma sensação que ele não sentia havia décadas, a de ter sido colocado no seu lugar por alguém que não devia nada a ele. Ficou muito tempo na varanda, o sol descendo, ruminando as palavras dela. Essa é a conta que o senhor está atrasado. Quando finalmente entrou, a casa estava em silêncio, a mãe cochilando. Everton andou por ela como quem visita um lugar estrangeiro, e foi então que reparou nos detalhes que a pressa da véspera escondera. Na porta da geladeira, preso por um ímã, havia um papel com a letra caprichada de Selma. Os horários dos remédios da dona Iracema, o da pressão de manhã, o outro à noite, com um lembrete sublinhado para tomar sempre depois de comer. Na cozinha, um potinho com feijão já catado e de molho, deixado pronto para o dia seguinte. No banheiro, uma barra de apoio nova, aparafusada ao lado do vaso, dessas que se põem para quem tem medo de cair, e ele soube, sem precisar perguntar, que não fora ele quem mandara instalar. Cada canto daquela casa guardava a marca de um cuidado miúdo, diário, invisível, o tipo de cuidado que não aparece em transferência bancária nenhuma. Everton, que se orgulhava de prover, viu-se diante da prova física de tudo o que prover não alcançava, e a barra de apoio no banheiro, aquela coisa simples e barata que provavelmente custara menos do que ele gastava num almoço, pesou na consciência dele mais do que a casa inteira que comprara. Sentou-se na beirada da banheira e ficou ali um tempo, sozinho com uma pergunta desconfortável. Se a mãe tivesse caído de verdade, quem teria chegado primeiro? Ele, a horas de distância numa sala de vidro, ou a mulher que morava do outro lado do muro e sabia que a dona Iracema tomava o remédio da pressão depois do café? Ninguém falava assim com ele, ninguém ousava. Seus diretores concordavam, seus fornecedores bajulavam, as pessoas ao redor mediam cada frase para não desagradá-lo, e aquela mulher desempregada, que tinha todos os motivos para pedir, para aceitar, para se curvar, tinha feito exatamente o contrário. Recusara o dinheiro dele e ainda lhe apontara a única dívida que ele não sabia pagar. Naquela noite, jantou uma sopa rala em silêncio ao lado da mãe. A dona Iracema, mais desperta, puxava assunto, contava histórias antigas do pai dele, dos tempos difíceis, de quando os dois dividiam um prato de comida porque não dava para 2 pratos. Everton ouvia distraído, mas em certo momento a mãe disse uma coisa que o pegou desprevenido. Sabe o que eu mais gosto na Selma, filho? Ela nunca me trata como coitada, nunca me olha com pena. Ela chega aqui, senta, conversa comigo de igual para igual, discorda de mim, ri de mim e vai embora. E no dia seguinte volta. A dona Iracema mexeu a sopa devagar. Tem gente que dá tudo pra gente e não dá nada, entende? E tem gente que não tem nada pra dar e dá a coisa mais cara do mundo, que é o tempo. Aquela menina me dá o tempo dela todo dia, de graça, sem eu pedir. Everton não respondeu de imediato, porque a frase o atingiu num lugar exato, o mesmo lugar que Selma acertara na varanda. Depois de um tempo, quase contra a vontade, perguntou baixinho quem era aquela mulher, de onde vinha, se tinha família. A dona Iracema pousou a colher e o olhou com uma ternura triste. Contou que Selma morava sozinha, que os pais estavam longe, que não se via ninguém entrar naquela casa vizinha, a não ser a própria menina, que passava as noites com a luz da cozinha acesa até tarde. É que nem eu, filho, disse a dona Iracema. 2 mulheres sozinhas, uma velha e uma nova, que se acharam nesta rua porque não tinham mais quem procurar. A diferença é que a minha solidão tem culpado, e a dela, coitada, veio da vida mesmo. Everton engoliu a sopa e engoliu também a última frase, porque sabia perfeitamente quem era o culpado da solidão da mãe, e agora descobria que, sem querer, também tinha empurrado a vizinha para mais fundo na dela ao riscar um nome numa lista. Tem gente que dá tudo e não dá nada. Ele sabia de quem a mãe falava sem nomear, e a mãe sabia que ele sabia, e havia entre eles, naquela mesa,
uma verdade dita com tanta doçura que doía mais do que uma acusação. Ele pensou nos presentes guardados na caixa sem abrir, no dinheiro que a mãe não gastava, nos telefonemas de quinta cronometrados pela secretária, e pela primeira vez fez a conta certa. Dava tudo e não dava nada. Deitou-se de novo na cama estreita do quarto de solteiro, olhou o teto no escuro e não conseguiu dormir. Do outro lado do muro, na casa vizinha, uma luz se apagou cedo, e ele, sem saber por quê, ficou imaginando o que aquela mulher estaria pensando dele naquele momento, e por que, entre todas as opiniões do mundo que nunca lhe importaram, aquela, de repente, importava. Everton não voltou para a capital naquele domingo como planejara. Inventou para si mesmo que era prudente ficar mais 1 ou 2 dias, até ter certeza de que a pressão da mãe se estabilizara, e delegou por telefone o que pôde delegar, coisa que nunca fazia, arrancando o espanto dos diretores acostumados a tê-lo respirando no cangote. A verdade é que algo o prendia àquela casa, e ele ainda não tinha coragem de nomear o quê. Nos dias que se seguiram, foi obrigado a conviver com Selma, porque ela continuava aparecendo todas as manhãs, e a convivência, no começo áspera, foi encontrando pequenas tréguas. Aconteceu por acaso, como acontecem as coisas importantes. Numa tarde de chuva, o telhado da casa da dona Iracema começou a pingar bem em cima da poltrona, e Everton, de terno, subiu numa escada bamba para tentar arrumar uma telha que não sabia como se ajeitava, enquanto Selma, do chão, segurava a escada e lhe dizia, sem paciência nenhuma, que ele estava fazendo tudo errado. Ele desceu emburrado. Ela subiu no lugar dele, encaixou a telha em 2 movimentos e desceu com as mãos sujas e um sorriso de canto de boca que era a primeira coisa parecida com simpatia que ela lhe dirigia. Escritório não ensina isso, disse ela. E Everton, para a própria surpresa, riu. Foi um riso curto, enferrujado, mas foi um riso. E a dona Iracema, que assistia à cena da janela, guardou aquilo no coração sem dizer nada. Naquela noite, com a chuva ainda batendo no telhado remendado, os 3 acabaram na cozinha. E foi ali, no calor do fogão e de um chá de erva cidreira do quintal, que o passado começou a se abrir, não como confissão, mas como quem vai puxando um fio devagar. A dona Iracema falou do Osvaldo, falou de como o marido morrera cedo, de um problema no coração que ninguém viu chegar, deixando a viúva com um menino de 15 anos e uma pilha de contas. Contou, com uma serenidade que só o tempo dá, dos anos duros que vieram depois, das madrugadas lavando roupa para fora, do dia em que não teve dinheiro para o material da escola do Everton e ele chegou em casa sem que ela pedisse, dizendo que tinha arrumado o trabalho de office boy e que dali em diante ele ajudaria. Ele tinha 15 anos, disse a dona Iracema, olhando para o filho com uma mistura de orgulho e pena. 15 anos e já carregando o mundo nas costas. Eu devia ter deixado ele ser menino mais um tempo, mas a gente estava com fome, e menino com fome vira homem cedo demais. Everton ouvia calado, os olhos fixos na xícara, e Selma, sentada de frente, viu naquele homem duro uma criança que ela não tinha imaginado que existisse. Foi ele mesmo quem completou a história, para espanto da mãe, que nunca o ouvira falar daquilo. Disse que se lembrava do dia do enterro do pai como se fosse ontem, do caixão barato, dos vizinhos que ajudaram com o pouco que tinham, da mãe que não chorou na frente dele para não assustá-lo e chorou sozinha à noite achando que ele dormia. Disse que naquele dia fez uma promessa a si mesmo, uma promessa de menino, dessas que a gente carrega a vida inteira sem perceber o peso, que nunca mais na vida, ele ou a mãe passariam por aquilo, que nunca mais dependeriam da bondade de ninguém, que ele ficaria tão forte, tão rico, tão inatingível, que a pobreza jamais os alcançaria de novo. E eu consegui, disse Everton, com uma amargura que surpreendeu a ele próprio. Eu consegui tudo o que prometi.
E no caminho eu fui ficando assim. Fui aprendendo que gente era fraqueza, que se importar era risco, que o único jeito de nunca mais ter medo era não sentir mais nada. Ele parou, e no silêncio da cozinha, aquela confissão pairou como algo sagrado e terrível. Selma entendeu então de onde vinha a frieza que a demitira, não de maldade, mas de uma criança apavorada que endureceu para nunca mais ter fome e que no processo esquecera de que dinheiro nenhum aquece uma casa que ninguém visita. A dona Iracema estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a do filho com a dela, aquela mão pequena e enrugada que lavara tanta roupa, e não disse nada, porque não havia o que dizer. Everton fechou os olhos. E Selma, que não fazia parte daquela família, mas de repente parecia fazer, sentiu que testemunhava algo que não lhe pertencia. E num impulso de discrição, levantou-se para lavar as xícaras, dando às vezes a maior prova de intimidade que existe, que é a de deixar os outros a sós com a própria dor. Mas a dona Iracema não deixou. Fica, Selma, você já é de casa. E aquela frase, dita com naturalidade, mudou alguma coisa no ar. Everton olhou para Selma de um jeito diferente, como se a visse pela primeira vez, não como o nome de uma lista, não como a vizinha impertinente, mas como uma mulher que a mãe dele, tão avara de afetos, tinha adotado sem cerimônia. Naquela noite, quando Selma foi embora, ele a acompanhou até o portão sob o guarda-chuva. E no curto trajeto de poucos metros, perguntou, com uma delicadeza que não sabia que tinha, sobre a vida dela. Selma hesitou. Não era de se abrir, nunca fora, mas a chuva e a hora e a confissão que acabara de presenciar amoleceram nela alguma defesa antiga. Contou aos poucos que viera de outra cidade fazia 1 ano, que se mudara para Cataguases, justamente para recomeçar longe de tudo, que perdera a mãe havia 3 anos depois de cuidar dela sozinha durante a doença inteira, sem irmãos, sem ajuda, e que dessa perda aprendera 2 coisas: que o tempo com quem a gente ama não volta e que velho abandonado é a coisa mais triste do mundo. Por isso a sua mãe, disse Selma, olhando a chuva. Quando eu vi a dona Iracema sozinha naquela cadeira, todo dia, esperando alguém que não vinha, eu vi a minha mãe. E prometi a mim mesma que, enquanto eu estivesse por perto, ela não ia esperar sozinha. Everton recebeu aquilo em silêncio, e a frase o cortou de um jeito limpo e fundo, porque a mulher que ele demitira sem olhar tinha passado o ano inteiro fazendo pela mãe dele o que ele, o filho, deveria ter feito, e não fez. O peso dessa constatação não coube em nenhuma resposta. Ele apenas disse baixo, obrigado. E não era um obrigado pela informação, era um obrigado por tudo, pelo ano inteiro, pelo pão, pelas frutas, pelos remédios anotados na geladeira, pela barra no banheiro, pela companhia que ele não soubera dar. Selma entendeu o tamanho daquele obrigado e não soube o que fazer com ele. Apenas acenou com a cabeça, abriu o próprio guarda-chuva e atravessou a rua. E Everton ficou vendo a luz da cozinha dela se acender do outro lado do muro. E pela primeira vez, aquela luz solitária não lhe pareceu apenas a janela de uma desconhecida, mas a de alguém cuja solidão ele começava, sem querer, a entender e a lamentar. Passou a vir todos os fins de semana. A princípio, dizia que era pela dona Iracema, e em parte era mesmo, porque a relação entre mãe e filho, congelada por anos de ausência, começava a descongelar em pequenos gestos. Um almoço feito juntos, uma tarde de conversa na varanda, a mão dele consertando de vez o relógio de pêndulo que atrasava, para que o tempo, ao menos ali, voltasse a andar certo. Num desses sábados, Selma o convidou, quase sem pensar, para ir à feira com ela, e Everton, que havia anos não punha os pés num lugar assim, aceitou sem entender por quê. Andaram entre as barracas na manhã fresca, ela ensinando a escolher a mandioca pela quebra, a manga pelo cheiro, regateando o preço do tomate com uma desenvoltura que o encantou, e ele, de camiseta simples emprestada do guarda-roupa antigo,
carregando as sacolas como qualquer marido de qualquer feira, sentiu-se por um instante que o assustou, absurdamente feliz. Num descuido, as mãos dos dois se tocaram ao pegar a mesma sacola, e nenhum dos dois recuou tão depressa quanto teria recuado semanas antes. Selma desviou o olhar, corada, e disfarçou, perguntando o preço da couve. Everton fingiu que não tinha reparado, mas reparara, e o resto do caminho fizeram em silêncio, um silêncio novo, cheio de coisas não ditas. Na volta, sentados na cozinha descascando o que compraram, ele a observou de lado. A concentração no rosto dela, uma mecha de cabelo que teimava em cair, e teve consciência clara, pela primeira vez, de que estava se apaixonando por uma mulher que tinha todos os motivos do mundo para desprezá-lo, e que talvez, por isso mesmo, aquele sentimento fosse a coisa mais verdadeira que já lhe acontecera. O que ele não esperava é que aquela cidade pequena e aquelas duas mulheres estivessem sem alarde, refazendo o homem que ele era também longe dali. De volta à capital, na segunda-feira, Everton entrou no prédio espelhado e, pela primeira vez em anos, olhou as pessoas. Reparou na moça do apoio que semanas antes pedira dias para cuidar do pai internado. Procurou saber o nome dela, Vanessa, e perguntou como estava o pai. E a moça ficou tão desconcertada com a pergunta que quase deixou cair a pasta que carregava. Convocou a diretoria e pediu para rever a tal lista de cortes, a mesma que assinara sem ler. E quando o diretor financeiro tentou dissuadi-lo com planilhas, Everton fez uma pergunta que nunca fizera na vida. Quantas dessas pessoas têm família dependendo desse salário? O diretor não soube responder, porque nunca ninguém naquela empresa tinha considerado isso uma variável. Descubra, disse Everton, e traga de volta quem der para trazer. Não conseguiu desfazer tudo. O estrago já estava feito, mas reverteu o que pôde, e à noite, sozinho no apartamento grande e vazio da capital, percebeu que a única coisa que lhe dava vontade de voltar não estava ali, entre os vidros e os troféus, mas a horas de estrada, numa casa modesta, onde uma velha senhora esperava e uma mulher de olhar firme acendia a luz da cozinha até tarde. Mas parte daquilo ele já não conseguia negar. Era Selma. Eram as manhãs em que os dois se cruzavam na cozinha e trocavam farpas que já não machucavam. Era o jeito como ela ria da mãe dele e da mãe dela ao mesmo tempo, misturando as duas histórias como se fossem uma só. Era a naturalidade com que os três, aos poucos, foram virando uma coisa parecida com família, sem que ninguém combinasse. E no fundo daquela aproximação morna e cautelosa, os dois sabiam, embora nenhum ousasse dizer, que havia algo crescendo que não era só respeito, algo que assustava tanto o homem que jurara nunca mais sentir nada, quanto a mulher que aprendera, na dor, a não esperar nada de ninguém. O que quase pôs tudo a perder nasceu, ironicamente, da melhor das intenções. Everton, agora atento às coisas que antes não via, reparou numa tarde que Selma andava preocupada, contando moedas na cabeça como ele já a vira fazer, e ficou sabendo por um comentário casual da mãe que a moça estava atrasada com o aluguel e que o dono da casa, um homem sem paciência, já falara em despejo se o mês não fosse pago até sexta. Aquilo mexeu com Everton de um jeito que ele não soube segurar, porque em toda a sua vida o problema do dinheiro sempre tivera uma solução óbvia, e ele, que aprendera a resolver o mundo assinando cheques, fez o que lhe parecia o mais natural e o mais generoso. Procurou o dono do imóvel, pagou os meses atrasados e ainda adiantou um ano inteiro, tudo sem dizer nada a Selma, imaginando que estava lhe tirando um peso das costas, que ela ficaria aliviada, talvez até grata. Ele ainda não tinha entendido, apesar de tudo o que aprendera, que há pessoas para quem ser resolvida sem ser consultada é uma forma de humilhação, e que Selma, justamente por ter passado a vida sem dever nada a ninguém, era exatamente esse tipo de pessoa.
Ela descobriu pelo próprio senhorio que a encontrou na rua e, achando que fazia um elogio, agradeceu ao seu namorado rico por ter quitado tudo. Selma ficou branca, depois vermelha. A vergonha e a raiva subiram juntas, e ela atravessou a rua e entrou na casa da dona Iracema sem bater, encontrando Everton na cozinha. E a discussão que veio foi a primeira de verdade entre os dois, sem as farpas leves de antes, com dor de verdade. Ela quis saber com que direito ele mexera na vida dela, quem lhe dera permissão, se ele achava que ela era mais um problema a ser terceirizado, mais um nome a ser resolvido com uma assinatura. Everton, pego de surpresa, defendeu-se dizendo que só quisera ajudar, que não havia maldade nenhuma naquilo, que ela estava exagerando, e quanto mais ele falava, pior ficava, porque cada palavra dele confirmava o que ela mais temia, que no fundo ele continuava sendo o homem que enxergava as pessoas como pendências. "Você não entende", disse Selma, e a voz dela agora tremia não de raiva, mas de algo mais fundo. "Eu não passei a vida inteira me sustentando sozinha, sem pedir nada a ninguém, para virar o projeto de caridade de um homem que se sente culpado. Se é isso que eu sou para você, um erro que você quer consertar para dormir tranquilo, então não sobra nada para a gente conversar." E antes que ele pudesse responder, ela saiu e a porta bateu. E a dona Iracema, que ouvira tudo do quarto, apareceu no corredor apoiada na bengala com uma expressão que Everton nunca vira na mãe: decepção. "Você aprendeu a ver as pessoas, filho", disse ela devagar. "Mas ainda não aprendeu a respeitá-las. É diferente. A Selma não precisa que você resolva a vida dela. Ela precisa que você acredite que ela é capaz de resolver sozinha. Isso o seu dinheiro não compra e o seu jeito de ajudar destrói." As palavras da mãe ficaram ecoando nele por dias. Everton voltou para a capital com um vazio no peito que nenhuma reunião preenchia. E pela primeira vez, a distância entre a capital e Cataguases lhe pareceu insuportável, não pelas horas de estrada, mas pela parede de silêncio que agora Selma erguera entre eles. Ele ligava, ela não atendia. Ele mandava mensagem, ela não respondia. E a dona Iracema, quando ele perguntava, apenas dizia que dava tempo ao tempo, que a menina era orgulhosa, mas justa, e que ele, se quisesse mesmo consertar, teria de encontrar um jeito de ajudar que não roubasse de Selma a dignidade de se manter de pé. Everton não sabia como fazer isso. Passara a vida acreditando que ajudar era pagar, e agora descobria que existia uma forma de generosidade muito mais difícil. A que exige que a gente confie na força do outro em vez de comprá-la. Do outro lado do muro, Selma vivia os próprios tormentos. A raiva passara depressa, como toda raiva justa, e no lugar dela ficara uma tristeza confusa, porque ela sabia que fora dura, sabia que Everton agira por afeto e não por soberba, e, no entanto, não conseguia engolir o gesto. Não era o dinheiro, era o que o dinheiro dizia, que ele ainda havia como alguém a ser socorrido e não como uma igual. Ela devolveu o valor do aluguel adiantado ao senhorio no fim daquele mês, com o pouco que juntara de um bico de costura que arranjara, fazendo questão de recuperar, moeda por moeda, a dignidade que sentira comprada. Mas à noite, quando via da janela a casa da dona Iracema escura nos fins de semana em que Everton não vinha, sentia falta dele de um jeito que a irritava, e se perguntava se não teria jogado fora, por orgulho, a única coisa boa que a vida lhe oferecera em anos. Não atendia às ligações porque tinha medo do que a própria voz denunciaria. O silêncio para ela não era castigo contra Everton, era proteção contra si mesma. Foi então que a vida, que ensina pelos caminhos que ninguém escolhe, tomou a palavra de um jeito brutal. Numa madrugada de terça-feira, o telefone de Everton tocou na capital, e do outro lado era Selma, a voz que ele não ouvia havia 2 semanas, agora rouca de choro e pânico.
A dona Iracema tinha passado mal de novo, muito mal. Um mal-estar diferente do outro, com o lado do corpo dormente e a fala embolada. E Selma, que por sorte estava lá porque a velha senhora não se sentira bem no fim da tarde e ela decidira ficar, já tinha chamado o socorro e ia com ela para o hospital. "Vem, Everton", disse Selma, e naquele "vem" havia toda a distância derretida de uma vez. "Vem depressa, ela está te chamando." Everton não trocou de roupa, não pensou, não delegou nada a ninguém, vestiu o que estava mais perto, entrou no carro e dirigiu como nunca dirigira na vida, as horas de estrada agora contadas em batidas de coração, e durante o caminho inteiro fez a única oração que sabia, que era repetir: "Ainda dá tempo, ainda dá tempo", implorando ao universo por aquilo que o dinheiro dele, pela primeira vez, de forma absoluta, não podia garantir. Chegou ao hospital de Cataguases quando o dia clareava. Encontrou Selma na sala de espera, encolhida numa cadeira de plástico, os olhos inchados, as mãos ainda tremendo, e no instante em que ela o viu, esqueceram os dois, na hora, tudo o que os separava. Selma se levantou e Everton a abraçou, e foi um abraço sem cálculo, sem orgulho. O abraço de duas pessoas assustadas que só se tinham uma à outra naquela madrugada. Ela lhe contou o que os médicos tinham dito, que fora um princípio de derrame, que a dona Iracema estava estável, mas em observação, que as próximas horas eram decisivas e que ela estivera consciente na ambulância, agarrada à mão de Selma, pedindo, entre as palavras emboladas, para ver o filho. Everton ouviu tudo com o corpo inteiro tremendo. E ali, naquela sala de espera de hospital de cidade pequena, com o cheiro de desinfetante e a luz fria de amanhecer, o homem que jurara aos 15 anos nunca mais sentir nada, para nunca mais ter medo, desabou. Sentou-se na cadeira de plástico, cobriu o rosto com as mãos e chorou como não chorava desde o enterro do pai. Chorou por todos os domingos que não fora, por todas as quintas em que cortara a ligação da mãe pela metade, por cada presente enviado no lugar de um abraço, por ter acreditado, por décadas, que estava protegendo a mãe da pobreza, quando, na verdade, a estava condenando à pior das misérias, que é a de esperar sozinha. E Selma, que tinha todos os motivos para se manter distante, sentou-se ao lado dele e passou a mão nas costas daquele homem quebrado, porque a dor dela pela dona Iracema era a mesma dor dele. E naquele ponto não havia mais patrão nem funcionária, nem rico nem pobre, nem quem demite e quem foi demitida. Havia apenas duas pessoas segurando uma a outra diante do abismo. Ficaram assim muito tempo sem falar. E quando o choro dele foi cedendo, Selma quebrou o silêncio para dizer, baixinho, que sentia muito por ter sumido, que a briga tinha sido tola diante do que importava de verdade. Everton balançou a cabeça, disse que o tolo fora ele, que a mãe estava certa, que ele ainda estava aprendendo a diferença entre ajudar e respeitar e que tinha errado feio. "Me ensina", pediu ele. E não havia nenhum resquício do dono da empresa naquela voz, só um homem cru, sem armadura. "Me ensina a fazer certo, porque sozinho eu só sei do jeito que machuca." Selma olhou para ele por um longo instante, e alguma coisa endurecida dentro dela cedeu de vez, porque um homem que pede para aprender é o oposto de um homem que acha que já sabe tudo. Não respondeu com palavras. Apenas segurou a mão dele com mais firmeza. E ficaram os dois esperando notícias de mãos dadas, sem que nenhum dos dois se desse ao trabalho de fingir que aquilo era só apoio entre amigos. Quando enfim os deixaram entrar, a dona Iracema estava acordada, frágil no leito, um lado do rosto ainda meio caído, mas os olhos lúcidos e cheios de vida. Ao ver o filho, tentou sorrir com a metade do rosto que obedecia e ergueu a mão trêmula, e Everton correu, ajoelhou-se ao lado da cama e beijou aquela mão inúmeras vezes, molhando-a de lágrimas, pedindo perdão numa enxurrada de palavras atropeladas, perdão pelos anos, pela ausência, por ter demorado tanto a entender.
A dona Iracema, com esforço, com a fala arrastada, mas firme na intenção, disse a coisa que ele mais precisava e mais temia ouvir. Disse que não havia o que perdoar, que amava o filho como sempre amara, mas que a vida acabara de lhe dar um susto para ele aprender de vez o que ela tentara ensinar com doçura e ele não escutara. "O tempo, filho", disse ela devagar, cada palavra custando. "É a única coisa que ninguém devolve, nem você, com todo o seu dinheiro, compra de volta um dia que passou." E então, os olhos indo do filho para Selma, que chorava parada ao pé da cama. A velha senhora, mesmo naquele estado, mesmo à beira de tudo, encontrou forças para fazer aquilo que as mães fazem até o último fôlego, que é cuidar do futuro dos filhos. Apertou a mão de Everton, olhou para Selma e disse com um fiapo de sorriso torto que ali, naquele quarto, estavam as duas pessoas que mais a amavam no mundo e que ela seria muito mais feliz e sararia muito mais depressa se as duas parassem de fingir que não se enxergavam. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Everton olhou para Selma. Selma olhou para Everton. E nenhum dos dois, dessa vez, desviou o olhar. A dona Iracema sarou devagar, com a teimosia de quem ainda tinha muita vida pela frente e 2 motivos novos para não ir a lugar nenhum. Os médicos disseram que a rapidez do socorro fizera toda a diferença, que se Selma não estivesse por perto naquela tarde, o desfecho poderia ter sido outro. E Everton ouviu aquilo e olhou para a moça de um jeito que dizia tudo o que ele ainda não tinha coragem de dizer com palavras, que a mulher que ele riscara de uma lista sem olhar tinha, sem saber, salvado a pessoa mais importante da vida dele. Os dias de hospital foram passando e não foram dias solitários, porque Everton não arredou o pé, dormiu nas cadeiras de plástico, aprendeu a dar o remédio na hora certa, a virar a mãe na cama, a ter paciência com a fala que voltava aos poucos, e Selma vinha todas as tardes. E os 3, naquele quarto branco, foram construindo uma intimidade que nenhuma casa grande jamais lhes dera. Foi durante uma dessas tardes, com a dona Iracema cochilando e o corredor em silêncio, que Everton, encostado na janela, finalmente disse a Selma o que trazia entalado. Disse que tinha tomado uma decisão, que ia passar o comando do dia a dia da empresa para gente de confiança, gente que ele agora fazia questão de conhecer pelo nome, e que ele mesmo só cuidaria do que fosse essencial, de onde quer que estivesse. Porque ele tinha percebido tarde, mas tinha percebido que construíra um império inteiro para nunca mais ter medo da falta, e que no fim, quem lhe faltara a vida toda fora ele mesmo, ausente de tudo que importava. "Eu vou morar aqui perto da minha mãe", disse ele. "Pelo tempo que ela tiver, eu quero estar, e não é só por ela." Fez uma pausa, e a voz, tão firme nas salas de reunião, tremeu. "É por você também, Selma. Eu não sei fazer isso direito, nunca soube, mas eu sei que a minha vida ficou colorida no dia em que você abriu aquele portão com um pão na mão e não baixou os olhos para mim. Eu me apaixonei pela única pessoa que nunca teve medo de me dizer a verdade, e eu não quero mais uma quinta-feira cronometrada com ninguém que eu amo, nem com a minha mãe, nem com você." Selma ficou muito quieta, o coração batendo tão forte que ela achou que ele fosse ouvir. Tudo nela quis ceder de uma vez, mas havia ainda cravada a ferida do orgulho, e ela precisava dizer a sua verdade antes de qualquer outra coisa. Disse que também sentia, que não adiantava fingir que não, mas que precisava que ele entendesse uma coisa de uma vez por todas, que ela não seria salva por ninguém, que não trocaria o próprio chão pelo conforto de morar à sombra do dinheiro dele, que se aquilo fosse acontecer entre eles, seria entre iguais ou não seria. "Eu não quero a sua ajuda, Everton", disse ela. "Eu quero o seu respeito, e eu vou continuar me sustentando do meu jeito com as minhas mãos, mesmo que a gente fique junto, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo. Isso para mim não é orgulho bobo, é a única coisa que sempre foi minha.
E Everton, que meses antes teria oferecido um cheque como resposta a tudo, dessa vez apenas sorriu, um sorriso limpo, e disse que era exatamente por isso que a amava. E que a última coisa que ele queria era apagar em Selma justamente a força que o fizera se apaixonar. Eu não quero te salvar, disse ele. Eu quero te ver voar. E se um dia você deixar, quero estar por perto para assistir. Foi então que Selma cruzou a distância que os separava e o beijou ali, no corredor de um hospital de cidade pequena, sem plateia, sem promessa de nada além daquele instante. E foi o beijo mais verdadeiro que qualquer um dos dois já tinha dado, porque não havia nele nem cálculo nem medo, só duas solidões que finalmente tinham parado de esperar sozinhas. Da porta do quarto, a dona Iracema, que só fingia cochilar, assistiu a tudo com o meio sorriso que o derrame lhe deixara, e uma lágrima escorreu pelo lado bom do rosto, uma lágrima de pura alegria, porque a última coisa que uma mãe quer antes de fechar os olhos, mesmo que ainda falte muito para isso, é saber que os filhos do coração não vão ficar sozinhos no mundo. A dona Iracema voltou para casa dali a 2 semanas, e a casa não era mais a mesma, porque agora vivia cheia. Everton alugou uma casa na mesma rua, a 3 portas de distância, e cumpriu tudo o que prometera. Passou a maior parte dos dias em Cataguases, ia à capital só quando era mesmo necessário, e transformou de dentro para fora o jeito de tocar os negócios. Reintegrou quem pôde, criou na empresa um jeito novo de tratar quem trabalhava ali, um jeito em que ninguém mais seria um nome riscado sem rosto, e a moça do apoio, a Vanessa, que ele um dia ignorara na porta da sala de vidro, virou, com o tempo, uma das pessoas de mais confiança da diretoria, porque Everton aprendera do jeito mais duro que gente cuidada rende mais que gente descartada, e que isso, que sua mãe sempre soubera sem nunca ter lido em revista nenhuma, era o melhor negócio do mundo. Mas nada daquilo o orgulhava tanto quanto as manhãs comuns, quando ele atravessava a rua ainda de pijama, entrava na cozinha da mãe pelo costume que aprendera com Selma e encontrava as 2 mulheres da vida dele tomando café, o pão na mesa, o mamão cortado e o velho relógio de pêndulo que ele consertara batendo a hora certa, sem atrasar mais 1 minuto sequer, como se o tempo, naquela casa, tivesse enfim voltado a correr do jeito que devia. Selma não largou o próprio caminho, e Everton jamais deixou que ele a segurasse. Com o dinheiro que era dela, ganho com as próprias mãos, ela transformou o bico de costura numa coisa de verdade. Montou um pequeno ateliê na sala da frente da casa alugada, começou com concertos e barras, depois vestidos, depois enxovais, e a fama do trabalho caprichado correu de boca em boca pela cidade até que ela precisou de uma ajudante, e depois de outra, e o que começara como sobrevivência virou o orgulho da vida dela. Everton nunca pôs 1 centavo naquilo, porque entendera, enfim, que a melhor forma de amar Selma era acreditar que ela não precisava dele para vencer. E a alegria dele era chegar no fim da tarde e encontrá-la curvada sobre a máquina, a boca cheia de alfinetes, os olhos brilhando de cansaço bom, dona do próprio pão. A dona Iracema costumava sentar-se no ateliê da vizinha nas tardes de sol, enrolando linha e contando histórias antigas para as costureiras, e dizia rindo que na velhice tinha ganhado o que sempre quis e nunca ousara pedir: uma filha para chamar de sua, um filho de volta em casa e uma rua inteira que voltara a ter o cheiro de café dividido. Casaram-se numa tarde quente, no quintal da casa da dona Iracema, sem pompa nenhuma, do jeito que os dois queriam e do jeito que a velha senhora fazia questão. Não houve luxo, não houve exibição, houve pão de queijo saído do forno, café coado na hora, os vizinhos da rua, a dona Marlene, que um dia fizera a ligação que mudara tudo, a Vanessa e alguns colegas da empresa que Everton passara a chamar de gente e não de custo.
Selma entrou pelo corredor do quintal com um vestido simples que ela mesma tinha costurado. E Everton, à espera debaixo da mangueira, olhou para aquela mulher e pensou que nenhum negócio, nenhum troféu, nenhuma cifra de todos os seus anos de ganância valia 1/10 daquele instante. A dona Iracema, recuperada o quanto a idade permitia, apoiada na bengala, mas de pé pela própria força, foi quem entregou a mão de Selma ao filho. E quando o juiz perguntou se ela aceitava, Selma olhou para o homem, que um dia a demitira sem olhar para o seu rosto e que agora só sabia olhá-la, e disse que sim, um sim que era também um perdão e um recomeço. Beijaram-se sob a mangueira e a rua inteira aplaudiu. E a dona Iracema chorou de novo pelo lado bom do rosto, e dessa vez o choro era de quem via a própria história se fechar em paz. Naquela mesma noite, quando os convidados foram embora e o quintal esvaziou, os três ficaram na cozinha como no primeiro dia, só que agora nada era como no primeiro dia. Selma passou o café forte do jeito que a dona Iracema gostava, e cortou o pão e serviu, e Everton, sentado à mesa florida de plástico, olhou aquela cena tão simples e entendeu, de uma vez e para sempre, que era isso, que sempre tinha sido isso, que a vida inteira que ele passara empilhando cifras não valia aquela xícara fumegante entre as mãos das duas mulheres que ele amava. A dona Iracema ergueu a sua, com a mão que ainda tremia um pouco, e propôs um brinde do jeito dela, sem palavras difíceis. Disse apenas que café dividido rende mais que café tomado sozinho, e que agora, enfim, tinha com quem dividir o dela até o fim dos seus dias. Riram os três, e o riso encheu a casa, que por tanto tempo fora só silêncio. Everton estendeu a mão e cobriu a da mãe com a sua, e com a outra segurou a de Selma, fechando ali, naquela mesa, o círculo que a vida levara tanto tempo para desenhar. Do lado de fora, a rua dormia tranquila, os muros baixos, o cheiro de terra e de café boa noite adentro. E o velho relógio de pêndulo, consertado pelas mãos do filho que voltara, batia certo na parede, marcando não mais o tempo perdido, mas cada minuto de um tempo novo que daquele dia em diante ninguém mais desperdiçaria. Porque a dona Iracema tinha razão desde sempre, e agora todos sabiam. A coisa mais cara do mundo continuava sendo de graça e cabia inteira numa xícara partida em 3 na casa cheia, sob o teto de uma família que a vida, por caminhos tortos e improváveis, tinha finalmente juntado para não separar nunca mais.